Você já parou para pensar no que é um ser vivo? Geralmente, quando se fala nesse assunto, não é comum ver alguém explicando diretamente o que é vida, mas enumerando algumas qualidades que todo organismo tem. O que você, o seu gato e uma ameba têm em comum? Segundo o que você pode ter aprendido na escola ou em algum livro ou em algum lugar da internet, um ser vivo é necessariamente construído por células, tem um metabolismo e se reproduz. Mas isso apenas se refere ao que a vida faz e não o que a vida é. E mesmo algumas dessas afirmações podem ser um pouco frágeis, basta pensarmos em animais estéreis para encontrar algumas exceções. Mas então, o que é vida? Y para eso tenía que hablar de las condiciones que constituían a un ser vivo. Si las condiciones que constituyen a un ser vivo se satisfacen, entonces aparece un ser vivo. Na década de 70, os biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela cunharam o termo autopoiese, que significa literalmente criação de si próprio. Um sistema autopoiético é aquele que produz suas próprias estruturas, mantendo a sua organização. Esse sistema pode ser você, as suas células ou uma sociedade de formigas. O contraponto são os sistemas alopoiéticos, cuja ação não reproduz sua própria organização, como, por exemplo, um automóvel. A atividade da máquina não produz ela própria, ela apenas recebe um estímulo e devolve uma resposta para o meio, nesse caso, realizando o trabalho. Mas para isso existem alguns pré-requisitos. É necessário que as estruturas, nesse caso as moléculas que compõem o sistema, sejam mutáveis, e também é preciso uma fronteira que delimite o meio interno. No caso da célula, o metabolismo é a rede de transformações moleculares e a membrana celular faz o papel de fronteira. Yo por otras circunstancias me di cuenta que lo central de los seres vivos es su autonomía. De ser sistemas tales que todo lo que pasa con ellos tiene que ver con ellos. Que lo externo no especifica lo que les pasa, sino que gatilla procesos que tienen que ver con ellos. Entonces me dediqué a pensar qué tiene que pasar en las dinámicas fisiológicas, en las dinámicas moleculares, para que surja un sistema, un ente, que tiene esas características. Um sistema autopoético, ao contrário dos sistemas alopoéticos, possui autonomia. Mas isso não quer dizer independência absoluta, muito pelo contrário. Ainda que não seja determinante, o meio ambiente desencadeia mudanças na estrutura interna desse sistema, que também altera o próprio meio. Nós, seres vivos, somos tanto produto quanto produtores, de nós e do mundo ao nosso redor. A essas relações entre sistemas autopoéticos e destes com o meio, Maturana e Varela chamaram acoplamento estrutural. É por meio desse acoplamento que sistemas podem integrar sistemas maiores. Suas células integram seus tecidos, órgãos e seu corpo como um todo. Formigas compõem um formigueiro e nós integramos uma sociedade. Essa teoria impactou não só as ciências biológicas, mas também as ciências sociais e cognitivas, filosofia, direito e até mesmo arquitetura. Se não somos mero produto do nosso meio e nem somos isolados dele, mas na verdade estamos a todo momento criando e sendo criados pelas nossas relações com os outros, com a nossa cultura e natureza, isso traz até mesmo implicações éticas. Uma das áreas em que a autopoiese trouxe uma contribuição bastante relevante, uma área da qual eu posso falar um pouco melhor, é a educação. Se uma criança não é apenas uma máquina que recebe estímulos e devolve uma resposta, como nós podemos pensar na escola como uma fábrica, cada sala abarrotada de alunos e um método pedagógico mecânico? Se educação é preparação para a vida, e a vida implica em autonomia e diálogo com o meio, como o ensino focado quase exclusivamente na competição e na supressão das necessidades e dos desejos pode fornecer um preparo adequado? E se as redes de inter-relações se expandem, do meu corpo à minha vizinhança, aos outros seres vivos e até a toda a biosfera, então temos responsabilidade sobre a forma como nós existimos. Essa responsabilidade implica um cuidado com nós mesmos, com o próximo e com a própria natureza. Como disse o Ailton Krenak, insistir com a ideia do ser humano estar envolvido no seu viver aqui na Terra é aquele mandamento que o pensamento indígena diz que
Nós devemos andar aqui na terra pisando suavemente, como um pássaro que passa voando no céu e você olha depois, ele não deixa rastro. Se o ser humano deixar rastro aqui na terra, ele não é sustentável. Se você gostou do nosso conteúdo e quer apoiar o canal, você pode curtir esse vídeo e se inscrever. É bem rapidinho e ajuda bastante. A gente fica por aqui e até a próxima.